Você acha que no cenário do Náutico, nesse momento, essa partida, esse empate, mexeu no termômetro dele negativamente ou positivamente? Eu acho que manteve uma situação neutra, Fred, sendo bem sincero, porque Roberto ele se apega muito a uma linha de que meu time consegue criar e não consegue definir. O que no final é um jogar de responsabilidade para a montagem do elenco e com uma cobrança de reforços que, sem dúvidas, é necessária, independente de treinador. Sem dúvidas. E Roberto ganha, ao mesmo tempo, né, isso poderia. Se o cenário se limitasse a isso, a gente poderia dizer que Roberto ganhou alguns pontos, porque jogou contra um time à sua frente, né? E, dependendo da ótica da análise, aí a ótica do treinador sempre vai pender para ele mesmo, de que o Náutico foi superior ao Sport, né? Para mim, houve vários aspectos em que foi inferior, mas na leitura do treinador, ele sempre vai trazer os pontos de superioridade. Mas o que pesa contra Roberto Roberto ganhou mais de uma semana, ao meu ver. Eu não acho que Roberto vai ser demitido amanhã nem segunda. Então, Roberto ganhou mais de uma semana de manutenção para o jogo contra a Tombense em Tombos, às 11 da manhã do domingo, no fim de junho. Né? E o que acontece ao mesmo tempo que essa semana condiciona a recuperação de atletas, a condição de avaliar o adversário com toda a folga do mundo e definir qual a melhor estratégia para o Náutico sair de Tombos com o melhor resultado possível, eu não vejo margem de melhoria no Náutico. Né? De repente, o Náutico ganha o jogo em Tombos. De repente, o Náutico faz a sua melhor partida na Série B nesse confronto em que está mais do que claro para mim que o favoritismo está para o mandante. Mais do que claro. Mas Roberto ele não conseguiu convencer, e aí não é Roberto por si só, mas o Náutico não conseguiu convencer de que o que se viu hoje é um ponto de evolução. É uma manutenção altamente estável de uma linha de trabalho que esbarra nas mesmas limitações. Uma defesa que bate cabeça e que ainda está... Da mesma forma que o Sport tem vários de seus pontos somados creditados à defesa, quase impenetrável, o Náutico tem muitos de seus poucos pontos somados em virtude de um goleiro absoluto, né, que hoje garantiu o ponto somado naquele lance do Thiago Lopes. Então eu não vejo o Náutico no jogo, tendo tido todo esse tempo de trabalho desde o jogo de Sampaio, evoluindo. Eu vejo um Náutico muito voluntarioso, Jean Carlos correu bastante, Chiesa, dentro de todas as limitações, foi voluntarioso, Pedro Vitor, limitado como segue correndo de área a área, mas é um Náutico que esbarra nessa vontade dentro de suas limitações. E até chegarem, né, e até então eu estou dentro de uma análise que eu acho totalmente factível. Né? Eu não sei o que vai acontecer depois do jogo em Tombos, em caso de derrota, em caso de vitória, em caso de vitória e empate eu sei, o Roberto permanece, mas em caso de uma derrota eu não sei qual é a linha de direção, se é manter ou trocar. Mas a minha linha, né, e aí sim eu entro na visão altamente pessoal, é de que até o Náutico definir, se já não estiver definido qual vai ser sua atuação nessa janela de transferência, né, na abertura do mercado, não adianta trocar treinador. Hélio dos Anjos não conseguiu mais do que isso. Felipe Conceição conseguiu bem menos. E Roberto se mantém numa estabilidade. Em alguns momentos você pode atribuir a ele, sim, algumas responsabilidades, mas é uma linha de trabalho que eu não vejo, seja com Humberto. Eu tenho minhas convicções e minhas preferências. Né? Desde a saída de Hélio lá após a derrota para o Cruzeiro em 2021, a minha preferência no nome do Náutico é Humberto Louser. E eu tenho essa convicção. Mas seja Humberto Louser, Marcelo Cabo, ou qualquer que seja a preferência da direção da torcida, eu não vejo o Náutico além desse range de campanha. O Náutico é um time que, para mim, mantendo como está, a nível de disponibilidade de elenco, vai chegar na 35ª rodada no aperreio. Vai chegar no aperreio. Então, eu não tenho nenhuma convicção a respeito do nome de treinador do Náutico. Eu tenho preferência, não tenho convicção, até se resolver o que é que o Náutico tem a oferecer para o seu treinador na Série B. E até então... Preferência Louser. A preferência é Louser. Tem o segundo nome, Rodolfo? Não tenho, Fred, porque eu acho que hoje é muito difícil você achar um nome sólido muito, em termos muito. De desafio na Série B. Então eu tenho a preferência, mas eu não tenho a convicção de que a troca vai ser favorável. Eu acho que Louser é um nome tão factível de ser queimado no mercado do Náutico como fez Gilson Klein e como foi Marcelo Chamusca. Um nome para vir
que poderia ser útil em vários momentos, mas que no recorte atual é um nome a ser queimado. Né? Um nome para durar 10 rodadas e na nona já está numa manutenção que é inviável. Então, a minha convicção de momento, se é que eu não tenho alguma, mas hoje, à frente do Náutico, eu manteria o treinador e definiria qual é a minha atuação na janela. Hoje, quais são os nomes em condição, em viabilidade do Náutico que podem ser trazidos em qualquer cenário, fazendo uma parceria com uma equipe maior, buscando desempregados, trazendo jogadores que estão esquecidos fora do país. O Náutico precisa hoje de pelo menos 3 realidades para fazer uma campanha sem sustos. Fora isso, seja quem vier, a campanha de aperreio até o fim. Rodolfo, eu vou dar uma complementada, tá? Em cima da análise de Roberto. Concordo com tudo que você falou, mas eu acho que tudo que você falou não chega na neutralidade. Naquele termômetro que eu falei, eu acho que ele andou positivamente um pouquinho. Tá? Talvez. É só uma forma de enxergar, porque ele ganhou uma semana, mas ele segue pressionado para o outro final de semana. Mas se ele empata em tombos, ele também já não cai. Tá entendendo? Então eu acho que, de certa forma, ele ganhou alguma. Um pouco mínima, mas esse clássico pesa positivamente para Roberto, minimamente. Até porque tentou mexer no time, 3 zagueiros, deu algum resultado, entendeu bem o jogo. Então eu acho que para ele foi um pontinho positivo. Né? Não muda a situação dele, não traz nenhuma garantia para um resultado ruim lá em Tombos, tá? Acho que se ele perde em Tombos, ele de fato tende a ser demitido, como seria nesse sábado, mas eu acho que ele andou positivamente um pouquinho. E a minha opinião, ela sobre mudar Roberto ou não no Náutico, ela para mim parte de um ponto que é fundamental. O Náutico não vai subir, né? Esse é um desenho que me parece bem claro, né? E aí eu não tiro nem tanto pelo Náutico. O problema é que dos 5 lá de cima, né? É difícil que pelo passar 2. É isso que eu falo. O Náutico pode acabar na frente do Sport? Pode. Pode. Pode ser que o Bahia pare e o Náutico passe o Bahia? Pode. Mas eu não sei se o Náutico passa Bahia e Sport. Eu não sei se o Náutico passa Sport e Grêmio. Né? É muito difícil que qualquer perseguidor tenha força para passar 2 dos 5 times que estão ali em cima desde a largada do campeonato. E ao ter uma fria certeza de que o Náutico não é um candidato a acesso, eu acho que você deve começar a conter gastos. E aí eu vou na tua linha, Rodolfo. Segura Roberto, faz um investimento em elenco, porque eu acho que com o Roberto em um elenco melhor, o Náutico consegue a permanência. Né? Tá longe de ser um time sem jeito. Time que tem Vitor Ferraz, né, que tem Giovânio chegando, pode ser interessante, que tem Jean Carlos, que tem um ótimo goleiro, né, que tem volantes ok, dá para jogar. Dá para jogar. Não é um caso perdido. Tá? Para mim, não é um caso perdido.